O hospital que nunca existiu. No coração do Brasil, entre duas estradas de terra esquecidas, existe um prédio. Sem nome. Sem dono. Sem passado. As paredes estão cobertas de mofo. Os vidros, quebrados. O silêncio é absoluto. Moradores antigos dizem que ali funcionava um hospital psiquiátrico, que levavam gente para dentro, mas ninguém via sair. Você pode procurar nos registros da prefeitura, no cartório, na internet, não há nada. Nenhum documento. Nenhuma foto oficial. É como se ele nunca tivesse existido. Mas então, por que tantas pessoas se lembram dele? E por que algumas desaparecem depois de falar sobre esse lugar? Essa é a história do hospital que nunca existiu. E das marcas que ele ainda deixa em quem ousa se aproximar. Nos arredores de uma pequena cidade chamada Serra Branca, no interior de Minas Gerais, há uma trilha pouco usada que leva a uma clareira cercada por mato alto e árvores densas. Ali, escondido do mundo, está o que parece ser a carcaça de um hospital abandonado. Não há placas. Não há estrada oficial de acesso. Mas a construção existe. E é imensa. São 3 andares, dezenas de quartos, corredores estreitos, elevadores enferrujados e marcas de instrumentos médicos espalhados no chão. Como se alguém tivesse simplesmente fugido, ou deixado tudo para trás. Segundo os moradores mais velhos, esse lugar funcionava desde os anos 60 como uma espécie de clínica psiquiátrica. Mas não uma clínica comum. Era algo mais sombrio. Dizem que levavam pessoas com distúrbios mentais, principalmente jovens, adolescentes. A maioria pobre, sem família, sem documentação. Perfeitos para desaparecer sem deixar rastros. Relatos antigos falam de barulhos à noite, gritos, sirenes tocando de madrugada e caminhões que chegavam sempre com lonas pretas cobrindo os pacientes. Alguns desses caminhões tinham escolta da polícia. Outros vinham direto do exército. Ninguém sabia exatamente quem administrava o lugar. Para a prefeitura da época, o hospital era responsabilidade de uma organização privada de assistência social. Mas essa organização nunca existiu oficialmente. Em 1978, um jovem chamado Daniel Costa, de 17 anos, foi internado à força. Segundo o pai, ele sofria de surtos e ouvia vozes. Foi levado por um grupo de homens de jaleco branco em um Fusca azul. Ele nunca mais voltou. 2 anos depois, a mãe de Daniel foi à polícia exigir respostas. Dias depois, ela foi encontrada morta em sua própria casa, com um bilhete em mãos escrito apenas: "Ele está bem agora". Ao longo dos anos 80, começaram a circular rumores de que o hospital realizava experimentos secretos com pacientes. Supostas terapias com eletrochoque, isolamento prolongado, testes de medicação sem aprovação médica. Um ex-funcionário anônimo, que hoje vive fora do país, revelou em um fórum fechado que o hospital fazia parte de um programa de pesquisa psiquiátrica vinculado ao regime militar. Ele afirmou que muitos dos pacientes não eram doentes mentais, mas sim cobaias. O objetivo seria testar limites da mente humana em condições extremas de confinamento e medo. Esse funcionário descreveu um andar subterrâneo onde os pacientes eram mantidos em celas individuais, sem contato humano, com estímulos sonoros repetitivos, privação de sono e administração de substâncias alucinógenas. Ele disse que os médicos se referiam a esses pacientes não por nome, mas por número. Protótipo 03, experimento 12, paciente B13. Mas então, em 1986, de forma repentina, o hospital foi completamente esvaziado. Nenhum comunicado oficial, nenhuma reportagem. Os funcionários foram dispensados. Os documentos, queimados. Os registros, apagados. Restou apenas a estrutura, silenciosa. A prefeitura da cidade diz que nunca houve hospital nenhum ali. O local, segundo os arquivos públicos, era apenas um galpão de armazenamento usado durante a construção de uma rodovia que nunca foi concluída. Mas os moradores sabem. Eles lembram. Alguns afirmam ter visto luzes vindas do prédio nas noites de lua cheia. Outros dizem ouvir vozes, como se alguém pedisse ajuda, mesmo com o lugar completamente vazio. Há relatos de adolescentes que foram até lá por curiosidade e voltaram mudados. Um deles passou a repetir frases desconexas, sempre no mesmo tom: "Eu vi o andar de baixo, eu vi o andar de baixo". Em 2003, um grupo de youtubers tentou gravar um vídeo de exploração urbana no local. O vídeo nunca foi postado. Um dos participantes desapareceu por 2 dias. Quando foi encontrado, estava em estado catatônico, com cortes nas mãos e o olhar perdido. Ao ser perguntado o que aconteceu lá dentro, ele disse apenas: "Ele ainda está lá,
o protótipo ainda está lá. Teorias da conspiração começaram a surgir na internet. Alguns dizem que o prédio é usado até hoje, por baixo da estrutura abandonada, para experiências secretas. Outros acreditam que o local é amaldiçoado, que o sofrimento dos pacientes ficou preso ali, repetindo-se em um ciclo eterno. E há ainda quem diga que o hospital nunca existiu. Que tudo isso é uma ilusão coletiva. Um delírio compartilhado. Uma memória fabricada. Mas se isso fosse verdade, como explicar os cortes nos corredores? As fichas médicas rasgadas com nomes e datas? Os instrumentos cirúrgicos deixados sobre as mesas como se alguém fosse voltar? Como explicar as gravações de áudio encontradas em 2019 por um grupo de pesquisadores independentes, contendo vozes em sussurros, registros de sessões com gritos abafados e uma frase repetida ao fundo: "Nós nunca existimos"? Hoje, o prédio ainda está lá, envolto pela mata, abandonado, esquecido, ou talvez, mantido assim propositalmente. Fora dos olhos, fora dos mapas. Essa é a história do hospital que nunca existiu, mas que deixou cicatrizes reais. Se você algum dia passar por Serra Branca e ouvir uma sirene distante vinda da mata, não siga o som. Alguns portões foram feitos para nunca mais serem abertos.